Alô, Alô, professor, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? Então, vamos lá, cara. O senhor está onde hoje? São Paulo? Em São Paulo. Eu cheguei de lá hoje, sei Ah, lá, é? de manhã, cheguei aqui, era umas 2 horas. Bom, professor, Você, hoje nós estamos... o voo, Hã? assim, o voo para Cascavel Eu, é eu via peguei, Curitiba? eu peguei direto de Campinas, lá de Viracopos, né? Só que eu peguei para Toledo, que Hum, dá 40 quilômetros daqui, porque já comprei ah, antecipado e não tinha na hum, data e horário que eu queria para Cascavel, daí fui para Toledo, mas é 40 quilômetros, é pertinho daqui. Toledo tem voo normal já? Tem Toledo a Campinas, Viracopos, tem normal já, da Azul. Já faz uns 6 meses. E dá mais aqui em Cascavel tem mais opções, só que no dia que eu comprei não tinha. Mas Cascavel também tá bom, deram uma arrumada aí, né, nas condições aí dessa pista e tal, tá. Tem da Gol, tem da Azul, né? Então tem mais opções agora. Alô? Alô? Professor? Alô? Professor? Só um pouquinho que eu acho que caiu. Professor? Só um momento, pessoal. Acho que deu um probleminha lá no Instagram do professor. Alô, Professor, tá ouvindo agora? tive que trocar de aparelho aqui. Assim, deixa eu só sair agora aqui, que tá aparecendo duas imagens suas aqui. Deixa Sim, eu ver, peraí. eu vou tirar outro fora. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Só um pouquinho, Não, eu professor. Ah, tá. vou tirar outro fora. Ok. Pronto. Tá certo agora, né? Não, ainda tá aparecendo as duas imagens. Acho que vou ter que. Não, eu desligo aqui. Tá. Espera aí. Pronto, tá melhor? Agora sim. Tá. Agora tá. Tá. Não, não, Pronto. ainda está, professor. Tá normal, só que aparece ah, as duas imagens suas, uma Ô, louco. assim, Tá sem áudio. desligado? Hã? Ah, é? É, Não, o outro tá desligado. é uma com áudio e a outra sem só a imagem. E Coisa, espera aí. na outra aparece o pessoal entrando. Será que não tem que. Vou...
Só um pouquinho, um pouco, pessoal, que o professor Takashi está entrando novamente, que estava duplicado a imagem dele. Agora Agora sim. sim. Agora deu Tá certo, bom. professor. Tá Tá, legal. vamos Vamos lá. lá. Vamos Hoje lá. nós estamos na 32ª live do 2023, né? E Tá. o tema é laboratórios de certificação. Tá bom. Vamos lá. É, já, inclusive, avisar o pessoal que a gente já está fechando a programação para o próximo ano, né? É assim, Já tem uma série de temas já sendo sugerido para a gente coletar informação com o pessoal para depois a gente fazer o programa do ano que vem, tá bom? inclusive, Bom, depois eu vou passar para uns que eu tenho também aqui, né? isso. Como nós já estamos com mais 60% das lives 2023 já, É, como é que é? Já feitas, né? Já tem lá sugestão, tá, pedido de sugestão para as lives de 2024. Pode mandar sugestão no e-mail isso, aquele do professor e qualquer exatamente. coisa nós estamos à disposição aqui também. Tá bom, vamos lá. Bom, pouca gente tem noção de que existe um mundo de certificadoras, né? Existem laboratórios, centros de pesquisa e sistemas de certificação. Isso já vem há muitos anos, essa modalidade, na verdade. E que é pouco conhecido ao público em geral, porque é um ato muito específico, muito técnico no processo. Existe hoje, aliás, não de hoje, mas já há muitos anos, né? Basta dizer que a questão de certificação começou datado na época de 1800 por aí, principalmente na Europa, quando começou o processo industrial. Com o advento da industrialização do processo, a questão. Desculpe aqui. Bom, com o processo de industrialização, isso datado lá para lá dos 1800 por aí, começou a ter muita questão de acidentes, uma série de problemas seríssimos em relação à qualidade do produto, da indústria, de uma série de situações. Isso originou uma corrida mundial para que pudesse certificar. Então, com isso, as certificadoras têm origem nessa época, 1800 e pouco, 1860, são coisas que no Brasil pouca gente tem conhecimento, mas as antigas certificadoras datam desse período. Então, Bureau Veritas, SGS, INA, são grandes certificadoras internacionais no processo. E grande parte delas, no mundo inteiro, são associações ou fundações. Por que motivo? Se elas são uma organização que não tem finalidade econômica no processo, então há uma mais lisura no seu trabalho. Então, com isso, a questão da certificação acabou sendo uma questão muito mais de ter qualidade, ter reconhecimento internacional. Isso fez com que os grandes grupos se transformassem em fundações ou associações. No Brasil, que infelizmente, ainda por não conhecer essa modalidade jurídica no processo, acaba sendo uma empresa limitada.
Porque do ponto de vista econômico, se a pessoa tem interesses econômicos para prestar um serviço de certificação, isso podemos interpretar que pode-se comprar um certificado. E a certificação não é para ser comprado, é para ser conquistado no processo. Então, com isso, há um certo equívoco, e no Brasil também tem várias certificadoras, empresas limitadas. No entanto, deveriam ser todas associações e fundações sem fins econômicos no processo. Isso, infelizmente, não tem esse tipo de informação do ponto de vista brasileiro, porque o Brasil, para começar, são poucos produtos que são certificados. Basta dizer que num veículo que nós rodamos no Brasil, mais de 90% das peças dos carros não são certificados. Então, é feita uma amostragem de algum produto, naquele lote do processo, e não que haja uma certificação de uma maneira mais constante. Tanto que o carro brasileiro, ou muitos produtos brasileiros, para serem exportados para outros países, há uma necessidade de cumprir todo um rigor da certificação do processo, para que haja com isso uma lisura, um comprometimento que o produto atende os pré-requisitos nesse mecanismo. Então, hoje, por exemplo, além das peças de automóvel, pegamos o caso clássico, por exemplo, de comida. Né? Quantas comidas que nós comemos hoje, dia em dia, industrializados, são certificados? Quem são os laboratórios que têm essa certificação? Você não acha esse tipo de informação. Muitas vezes, quando há algum tipo de certificação, é muito mais uma análise mais superficial, que é aquilo que eu falei inicialmente, por amostragem, e não um processo de certificação real do processo. Então, essa variável, essa dificuldade de existir esse tipo de situação, faz com que o que se fala em certificação no Brasil, ainda ficamos com o pé atrás, porque não tem uma certa transparência desse mecanismo. Grande parte das certificadoras internacionais, elas têm próprias maneiras de certificar a ela em si. Existem, então, normas que certificam as certificadoras. Quais são os critérios no processo para que seja uma certificadora? Então, exige todo esse tipo de cuidado, esse mecanismo, que no Brasil também existe esse processo, que, infelizmente, são pouco respeitados no Brasil. O mercado brasileiro não é tão exigente nesse ponto, e apesar de ter um avanço da lei do consumidor, uma série de situações que deveria estimular esse processo para que haja uma exigência desse mecanismo, mesmo as grandes empresas que fazem compra de produtos e seus materiais e serviços, também não há essa exigência dessa forma do processo. Só algumas grandes empresas, como Petrobras, como Furnas, algumas das grandes empresas multinacionais que requisitam pré-condições do processo. A associação também tem que passar pelo mesmo processo. Vamos supor, para que uma associação tenha qualidade no processo, também pode ter ISO 9000 de qualidade, sim, na associação. Não é só na empresa só. Então, as associações também têm necessidade de que haja certificação adequada, no qual o fator real que essas organizações estão desenvolvendo nisso. No mundo das certificadoras, então, já tem uma normatização muito rígida, que há uma interferência legal nesse mecanismo. Então, com isso, são muito mais consistentes. No entanto, nas atividades sociais, ambientais, nas atividades do dia a dia, infelizmente, poucas organizações têm esse tipo de certificação. Na área, quem atua na área de saúde, por exemplo, também tem uma série de exigências de certificação. Existe a certificação do instalado, a unidade operadora do processo, assim como de toda a sua equipe de trabalho. Então, se uma organização é de saúde no processo, independente de ser empresa ou associação, também temos que obedecer à mesma certificação desse mecanismo. Então, existe um mundo enorme, intenso sobre isso, que é pouco conversado, é pouco falado sobre isso. Quando se fala em terceiro setor e associação, se lembra muito mais da atividade assistencialismo ou atividades ambientais no processo, e pouco se fala nas organizações certificadoras do processo. Além de não falar sobre isso,
há uma necessidade de mobilizar o setor para que crie também uma espécie de certificação das organizações, de tal maneira que não haja muito uso inadequado dessas organizações. A falta de qualificação, a falta de definição desse processo causa uma série de perturbação, não só na maneira de prestar serviço, mas nos conceitos errados, equivocados do terceiro setor e do próprio assistência social ou do próprio sistemas de saúde, educação, moradia, o que seja no processo. Então, há uma maneira muito intensa a ser trabalhado em cima disso, para que possa fazer com que as organizações do terceiro setor também façam suas certificações próprias do processo e criem mecanismos de certificar suas atividades, não só no quanto à sua ação da legalidade de funcionamento, que isso é lógico que tem que ter, é muito mais a medição dos seus resultados do trabalho. Então, no caso de empresas que têm certificações de qualidade total e de toda uma segurança que tem que ser feita nesse processo, há também necessidade que se crie, então, uma maneira de certificar as organizações do terceiro setor, independente do que se fala em certificados convencionais como título de certificação de OCIP. A utilidade pública federal foi extinta em 99, foi dado um prazo para que pudesse ser cancelada a utilidade pública federal. Então, não existe mais utilidade pública federal. Os estados e municípios, por sua vez, estão agora começando a trabalhar nisso, na necessidade de criar outros tipos de modalidade de certificações. Então, com isso, tem certificações de OS, de organizações sociais, e também tem de OCIP no processo. Mas cabe a cada um dos entes públicos, Estado, município, fazer suas legislações. Então, há uma confusão muito grande sobre isso e tem maneiras equivocadas de utilizar esse mecanismo no sentido de fazer bular leis de licitação no processo e não no sentido real da sua utilização desse processo. Então, cada vez mais a certificação seria importante para que pudesse ter uma linha de atuação com as organizações do terceiro setor, para que pudesse avaliar a sua real conduta do trabalho e sua maneira de prestar conta e suas atividades no processo. As empresas que trabalham com certificações internacionais, que trabalham com certificação principalmente industrial no processo, ela tem sido usada de uma maneira muito frequente recentemente. A questão de décadas atrás, 2 décadas atrás mais ou menos, era só praticamente ISO 9000 de qualidade que era o tchan do processo. Agora já se começa a falar em outras certificações e começa a melhorar esse processo. Para isso existe a norma de contabilidade sobre balanço socioambiental, assim como existe a norma da ABNT sobre responsabilidade social. Então essas questões também vão entrar nessas certificações. Só que a questão como é dada a certificação da responsabilidade social, as grandes certificadoras internacionais e grandes certificadoras nacionais não entraram nesse processo, pelo medo que tem de que essas certificações socioambientais, se for mal executado ou se for interpretado de maneira equivocada, além da empresa certificada perder a certificação, a certificadora perde o direito de certificar. Consequentemente, as grandes certificadoras no processo não entraram nesse mercado, porque você tem que ter uma capilaridade do processo. Então, quando nós estamos falando de certificação de instituições do terceiro setor, nós temos que observar o que preconiza o Decreto Federal 7746 de 2012, que chama Atestado de Sustentabilidade. Então, em vez de estar falando sobre a questão de certificação socioambiental, como a norma da ABNT, a 16.003, preconiza no processo, o que se fez através da lei foi a criação de um atestado de sustentabilidade, que seria a primeira fase do trabalho antes da pessoa jurídica ser certificada. Então, com isso, o atestado de sustentabilidade é fornecido pelo Conselho de Políticas Públicas da localidade ou entidades credenciadas. Então, com isso, no caso das políticas públicas, em cada município você tem o Conselho Municipal de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Assistência Social,
Então, cada um desses conselhos deveria se unir na formação de um conselho de políticas públicas. Esse conselho pode ser montado através do executivo, através de um decreto que poderia estar instituindo esse processo, já que existem os demais conselhos, ou então, no caso da ausência desse processo, os membros dos conselhos municipais constituídos, entre eles, podem formar esse tipo de conselho, ou políticas públicas, um conselhão, vamos chamar. E com isso, está analisando cada uma das situações para que pudesse expedir o atestado de sustentabilidade. Mas bem entendido, apesar desse tipo de solução, há também a entidade que pode ser credenciadas, todas elas têm que passar por um treinamento conforme as normas que exigem em relação a isso. Então, a norma da ABNT, a 16.002, menciona que tem que ter uma carga horária mínima de capacitação sobre a norma de 20 horas e que tem que haver um membro líder que possa estar tocando esse tipo de certificado atestado, cuja atividade teria que estar homologado através de metro ou da ABNT no processo. Hoje existem vários profissionais hoje que já trabalham com certificados, que já têm o curso de estar habilitados para certificação, no entanto, eles não têm o curso em relação à norma da ABNT, em relação à responsabilidade social. Então, tem que fazer com que esse pessoal receba treinamento específico para essa finalidade também. Então, como estava mencionando, que existe toda essa obrigatoriedade de que todas as certificadoras no processo, a recomendação é de que seja sempre uma organização terceiro setor, que seja fundação ou associação no processo, ela também tem que ter esse tipo de treinamento e capacitação. E no caso do trabalho de responsabilidade socioambiental, existe esse decreto que deu uma linha diretriz de trabalho para isso. E essa informação não está sendo levada às associações de comunidades locais no processo. Então, os membros dos conselhos municipais de assistência social, que deveria estar atento a esse processo e mobilizado para isso, não têm trabalhado nesse sentido também, pela falta de entendimento, pela ignorância do processo. Então, nós temos que ter uma série de atividades nesse sentido, de tal maneira que faça o estímulo desse tipo de atividade, para que possa estar exercendo o trabalho em relação à responsabilidade social. Então, além da questão das normas de certificação no processo, os profissionais têm que ser treinados e capacitados para essa finalidade. Porque quando se fala em certificação, não é simplesmente um papel que você vai conceder. Tem que haver um acompanhamento, tem que haver mensuração, tem que haver auditorias, de tal maneira que com isso possa estar avaliando o acompanhamento desse passo a passo. E a certificação socioambiental, ela é um pouco diferente das demais das empresas, que ela tem uma validade anual no processo. Então, conforme o ano se fecha, o exercício se fecha, além do cumprimento contábil legal no processo, em relação à declaração de imposto de renda, em declaração ao balanço do processo, existe também a necessidade da confecção do balanço socioambiental anualmente, para que possa acompanhar esse processo. Então, a mesma maneira como existem as certificadoras que certificam seus laboratórios, suas empresas, sua metodologia de trabalho, também tem que ser aplicado também na organização do terceiro setor. Então, esse é um grande desafio que o pessoal ainda não atentou a esse mercado, não entendeu muito bem essa função, e muita gente acha que a associação, fazendo a caridade, a ação social do processo, está cumprindo sua etapa. Não, ela está nada mais, nada menos que iniciando um processo. E que essa mensuração desses processos tem que ser avaliada. Tanto que no Conselho de Assistência Social, por exemplo, quando você vai se cadastrar uma organização, ela pede o plano de trabalho anual e o relatório do exercício passado para que possa comparar com a proposta que você fez no ano passado em relação às suas atividades e as ações que foram realmente executadas. E se houve com isso uma correção, uma adequação em relação ao próximo exercício em processo. Então, essa situação já é de prática e tem essa exigência desse mecanismo. O que não está havendo é o cumprimento dessas etapas, não está havendo o entendimento disso com os coordenadores das organizações,
E os conselheiros também não têm ideia dessas normas, dessas legislações que incidem sobre suas ações no processo. Então, como existem as certificadoras de todo um processo industrial, de produção comercial, industrial, agrícola, uma série de atividades, no setor de instituições do terceiro setor, também tem essa exigência e há necessidade que se cumpra esse tipo de mobilização desse processo. O que nós estamos fazendo hoje é mobilizando a sociedade civil no entendimento desse mecanismo, que o terceiro setor não se trata apenas de benemerência e assistencialismo, e que tem um lado muito mais amplo, muito mais técnico do processo, e há necessidade de profissionalizar. Por isso que, infelizmente, apesar de grande número de organizações que nós temos, nosso PIB que é muito pequeno, porque nós não temos essa capacidade de trabalhar dessa forma e estamos simplesmente representando um número muito pequeno no processo. Quando nós falamos que 4% do PIB é o terceiro setor, a gente não pode esquecer que nesse 4% estão os sindicatos, estão as igrejas, né? Estão as unidades de saúde no processo. Então, quando a gente cai para assistência social, na verdade, de 4% do PIB, representa assistencialismo algo em torno de 0,12% a 0,16% só. Então, você vê que a participação é ínfima e há necessidade de que esse número cresça substancialmente no processo. Então, a questão da unidade de certificação no processo, ela não é só para a indústria, e sim também para o terceiro setor tem que ser. Então, elas são, na verdade, unidade de terceiro setor, e, no entanto, nós não estamos sabendo ter esse link dessa obrigação desse processo. Então, a nossa alerta é exatamente isso. Em cada região, em cada município, deveria criar o Conselho de Políticas Públicas como primeiro passo do trabalho para que inicie a certificação das organizações locais no processo, para depois trabalhar a nível estadual e a nível federal. Então, se nós não começarmos no chão de casa, nós não conseguimos ter essa ideia desse cenário no processo. Então, é um assunto mais complexo, sim, mas é necessário ter esse tipo de conhecimento. Então, a nossa alerta nessa live é exatamente sobre isso. Tá? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Sim, professor. Temos perguntas aqui. Deixa eu abrir aqui no rascunho aqui. Opa, pera só um pouquinho, professor. Aqui. A Samantha pergunta: poderá falar sobre esses critérios? Sim, isso está dentro da normatização, já tem esse tipo de critério definido, tanto na 16.002 no processo, assim como na T15, ele tem todo o procedimento de o que tem que ser analisado, o que tem que ser avaliado, já existe isso, já sistematizado já, tá? Então, basta seguir o roteiro. Vamos lá. Eu vou emendar aqui, pular na outra pergunta da Samantha, que ela, professor, a norma 16.002 ainda é válida? Não foi substituída pela 16.003? Não, não tem nada a ver com o outro. A 16.001 é a norma da responsabilidade social. A 2 é a formação da equipe. Como é que se forma a equipe? A 3 é como certificar as empresas, tá? Então é uma sequência, 1, 2, 3, tá? Então um não substitui o outro, tá? A 16.002 ela tem um desdobramento que você tem outras normas certificadoras, tem outras exigências de formação. Então, conforme o tipo de organização que você vai certificar, você teria que estar também atendendo os outros pré-requisitos, tá? Então, só também para complementar aqui, como eu estou em contato com a BNT, né, e recebo algumas das normas não estão disponíveis para ser como é que é, fazer o curso agora, mas elas estão valendo ainda. Tá? Sim, estão valendo. Tá. O Fábio Barbosa, para que o IBMOB
Instituto Brasileiro de Eletromobilidade, possa certificar produtos, o processo deveremos firmar convênio com academias ou podemos adotar critérios internacionais com empresas do exterior? Tá. Em primeiro lugar, você precisa ter, como se diz, laboratórios, né, e pessoal técnico para isso. Então, em primeiro lugar, a preparação de pessoa para que tenha capacidade para ser o certificador do processo, para poder validar. Em segundo lugar, você tem que ter um laboratório certificado, aprovado, reconhecido, para que você possa emitir o certificado. Só depois disso que se faz a certificação do processo. Ele é um trâmite bem longo, lógico que precisa de academia, precisa ter a formatação de acordo com a lei do ICT no processo, para que com isso possa validar esse mecanismo. Então, primeiro tem que ser uma associação em forma de ICT, tem que ter academia, tem que ter o pesquisador com registro no CAPES no processo, você tem que criar metodologia para poder validar a certificação, ter o pessoal habilitado para isso, ter o laboratório certificado para essa finalidade, aí sim você pode expedir a certificação. Tá? Esse é o passo a passo. Tá bom? Tá. A outra pergunta aqui. Espera só um pouquinho, professor, que eu cliquei errado aqui. Acho que o sono está pegando aqui. Vamos lá. O Genaro pergunta, professor, com relação ao número de certificadoras da ISO 26000 no Brasil, você tem esse número de certificador no Brasil? Não, a ISO, tá. A ISO 26000 não é a única ISO não certificável. Ela é apenas uma guia de recomendação e cada estado, cada país tem que fazer a sua normatização. Então, no Brasil, tem a ABNT e tem o Conselho de Contabilidade, tem as duas, tá? Então, na verdade, não tem ninguém para certificar ISO 26000. Se alguma empresa fala assim, eu tenho certificação de ISO 26000, mentira, não tem, não existe isso. Tá? Inclusive, já responde a Samantha, que comentou lá, não vi se era pergunta ou comentário, que a 26000 não é certificável, né? Não, não é certificável. Ele é uma guia de recomendação, tá? Tá. Tem uma pergunta aqui do Premium, acho que é o Marcos, né? Então, para ser entidade certificadora, tenho que ter as normas 16.001, 16.002 e 16.003? Não é que tem que ter atuais, tem que ter cumprido a 16.002, tá? O que é? É a equipe de formação da equipe. Então, o que acontece? A certificação social no processo ambiental, como ela não é um certificado, por que as grandes não entraram no processo? Porque ela não tem uma espécie de formulário. Então, o que acontece? Ela deixou a critério de que tem que ser feito pela comunidade local no processo. Isso você que mora numa cidade, você sabe se aquela indústria ou aquela empresa está cumprindo realmente, né, uma postura social ambiental. Você tem o conhecimento, não adianta vir um cara técnico de outro estado, qualquer coisa, vir para ver papel bonitinho, o cara está falando que está fazendo certo. Então, o que ficou acordado no mundo inteiro, né? A 16.002, que é a norma da ABNT, ela define a condição para qualquer pessoa, não importa a formação dela, possa fazer esse treinamento para que seja auditor de responsabilidade social. Auditor, participar da equipe de auditoria. Para ser líder da equipe, aí essa pessoa tem que ter o curso de auditor. Então, para quem já tem curso de auditor de ISO 9000, de outros ISO no processo, basta fazer a 16.002 para cumprir a exigência de 20 horas. É aqui nós estamos com ele no ar via Instagram, o curso de formação de auditor e responsabilidade social. Então, uma pessoa que tem, não importa o nível de escolaridade, feito esse curso no processo, ele está habilitado a participar do grupo de certificadores. Dentro dele,
têm que ter uma pessoa, no mínimo, que tenha a habilitação de auditor líder no processo. Então, essa é a exigência desse mecanismo. Tá? Então, com isso, a 16.002 é a guia básica de treinamento para isso. Então, nós fizemos esse curso para facilitar o pessoal, já que esse curso a própria BNT oferece também. No entanto, o custo é maior e nós estamos fazendo isso gratuitamente. Tá? Tem uma pergunta aqui, professor, da Samantha. Quais procedimentos para ser auditor auditor 16.001? Daí, depois ela pergunta aqui onde faz o curso, mas ela já respondeu aqui que o senhor já fez a resposta, né? Está lá no site da Uniter 7 para fazer o curso. Exatamente. Quem quiser fazer o curso lá, se você entrar no site, ele é cobrado. No entanto, se ele participa de uma associação, e a associação dele, no qual ele é associado, manda para nós o endereço eletrônico, o nome da pessoa no processo, nós autorizamos um link para que ele tenha o curso. E feito o curso, vai receber material didático sobre essas normas todinha, além de receber o certificado depois. Tá? Aqui, deixa eu ver as perguntas, acho que você... Um pouquinho, cessaram aqui as perguntas, né? Mas já que o senhor falou em material, né? O material disponibilizado é excelente, para uns eu já tinha, professor, mas excelente para quem quer se mover no terceiro setor e fazer mais um, que foi enviado para quem já fez o curso, professor. Isso. Parabéns, eu tenho, obrigado, excelente. Ainda tem mais livros ainda para sair ainda. Tá? Na verdade, são 24. Né? São 24. Eu lembro aqui em Cascavel, acho, não sei, faz uns 4 anos, não sei, que o senhor fez uma palestra e um participante da plateia lá falou, por que não escreveu um número? Eu nunca esqueci mais. Mas tem 24 livros, daí, mas deixa para lá o resto do diálogo. Então, aqui, professor, não tem mais pergunta até então. Vamos ver que o professor quer comentar alguma coisa? Tá bom, vamos lá. Essa questão da certificadora, essa certificação do processo, como nós temos a dificuldade de entender esse mecanismo, e pela legislação é bem claro que tem que ter o Conselho de Políticas Públicas local no processo, então o que nós estamos fazendo? Depender essa reação, essa solução através do poder público local, prefeitura, um monte de coisa, é impossível porque eles não têm nem noção do que se trata isso, né? Se depender também dos conselhos municipais também, na capacidade deles entenderem esse processo, eles vão achar que está mais burocratizando e restringindo do que está sendo ajudado no processo. Então não há um entendimento sobre isso. Então nós estamos mobilizando o processo com associações. Isso é qual associação que queira ser credenciado para que possa estar sendo treinado e capacitado para que possa fazer as certificações no processo. Então, nós temos essa mensagem sendo distribuída em todos os e-mails para os conselhos municipais e associações que estão cadastradas em vários sites no Brasil. Então, nós estamos fazendo um chamamento para associações que queiram estar interessadas em suas localidades, no seu município, que ela se capacite em relação a isso, treine o pessoal e que possa adequar sua documentação, seu estatuto, para que ela seja um grupo, um membro local no Prodesse. Esse credenciamento nós estamos fazendo, nós temos esse poder de fazer esse credenciamento, uma vez que eu sou o relator da norma. Como sendo relator da norma, eu sou obrigado de fazer com que isso seja difundido. Então, eu fui relator da norma da ABNT e também da ISO. Então, consequentemente, tem dupla obrigação da minha parte a fazer esse tipo de ação. Apesar de outras pessoas participarem desses tipos de treinamento no processo, mas ninguém deles está no mercado fazendo o que nós estamos fazendo no processo. Todos os membros que participaram do comitê da ABNT ou da ISO no processo, a maioria deles são funcionários de certas empresas por aí e ficam restritos à sua ação no seu mercado de trabalho. E, consequentemente, eles não estão difundindo a coisa que é obrigatória fazer isso.
Então, como nós assumimos essa responsabilidade de que, sendo relator, que a gente deva distribuir essas informações ao maior número de pessoas possível, então nós estamos fazendo por nossa conta essas atividades no sentido de mostrar para a comunidade que tem esse mecanismo no processo. E aí nós contamos com a ajuda do pessoal para que mobilizem cada uma na sua municipalidade, possa estar tendo entidades credenciadas para que possa estar expedindo esses atestados de sustentabilidade. A questão da norma da certificação da ISO 16003, por exemplo, logo no início do processo, no ano 2000, quando começou a ser elaborado em 2004 e ficou pronto no processo, de 2004 para cá, só tiveram 6 empresas brasileiras com a certificação de ISO de 16003 da BNT no processo. Dessas 6 empresas, as 6 perderam a certificação e não conseguiram renovar o processo, porque não atendeu os pré-requisitos contábeis nesse mecanismo. Então, tal é a situação que as grandes certificadoras não colocaram a mão, sabendo que essa capilaridade é extremamente difícil no processo. Então, como isso cabe à sociedade civil, então cabe a nós, que somos da relatoria da norma, a obrigação de difundir isso o maior número de pessoas possível. Por isso que nós estamos concentrados nesse trabalho em vários lugares no Brasil, fazendo com que a turma entenda esse processo e que haja com isso a mobilização disso. Então, por isso que nós criamos a associação chamada Rede Cimasa, que é justamente esse processo, que é criar uma rede de organizações que possam estar trabalhando na questão de a monitoração e avaliação socioambiental. Cimasa é Sistema de Monitoração e Avaliação Socioambiental, no sentido de a gente não só expedir o atestado, mas para poder fazer a sua renovação ano a ano, cada uma dessas organizações. Nós temos poucas entidades ainda com a certificação com atestado de sustentabilidade. Nós somos agora, são em 15 organizações que já foram certificadas no processo. No entanto, é muito pequeno ainda em relação ao que nós temos pela frente nesse mecanismo. A própria ISO no processo chegou-se à conclusão que a 16003, a complexidade dele é muito grande e que raramente uma empresa vai atingir 100% desse processo. Então já é um consenso dentro da ABNT que cria categorias diferenciadas de certificações no processo. Isso é, quem atingiu 20%, quem atingiu 50%, quem atingiu 70%, e assim por diante, fazer classificações, porque uma vez que não vai ser possível atender a 100% do processo. Então, isso já tem esse tipo de assunto já rodando dentro do âmbito da BNT, falta definir qual o critério. Da nossa parte, no atestado de sustentabilidade, também adotamos o mesmo processo e criamos também tipos de classificação diferente enquanto a atendimento disso. Então, esse processo, no próximo ano, não nesse ano, vai ter um grande encontro nacional para discutir essa certificação de como fazer essa uniformização no Brasil inteiro. Então, é um mercado muito grande para trabalhar. E nisso há necessidade de treinar e capacitar os profissionais. Então, o que nós pedimos é mobilize sua sociedade, sua comunidade e forme o maior número de profissionais possível com o entendimento desse assunto para que a gente possa estar evoluindo em certificações futuras no processo. Então, esse é o pedido que a gente faz para que mobilize o pessoal. O assunto é um assunto diferente, mas é um assunto extremamente importante e tem um valor econômico no processo extremamente grande, e principalmente agora, com as exigências ambientais em cima do Brasil, a única maneira é a certificação, tá? Então, é a comprovação desse processo. Então, da minha parte é só isso, e agradecer a todos aí. Professor, o próximo... posso fazer um comentário, professor? Pois não. Eu tenho acompanhado de perto a questão da BNT lá, e eu precisei assistir um seminário, acho que foi 2h30, 2 horas por aí. Eu estava em
esperando o voo lá em São Paulo e, causalmente, para minha felicidade, deu umas 3 horas de espera e assisti tudo, né? Eu percebi que tem uma preocupação através desse órgão de umas atualizações necessárias Sim. que precisa, por exemplo, aquela lá mesmo, o projeto da 2060, não sei o que Uhum. lá. E, então, percebe-se que eu percebi que a necessidade, conforme a fala de alguns diretores lá, de atualizar algumas normas, e acho que é Sim, isso, né, professor? sim. Inclusive, a própria a 16.000, que foi feita em 2002, em 2004 ficou pronto, vai fazer 20 anos no ano que vem, né? Então, precisa de uma revisão de qualquer jeito. Então, não tem outra saída. Infelizmente, o que acontece é o seguinte, tá? Quem toca normalmente as reuniões da ABNT no processo são pessoas voluntárias, elas não são pagos pela ABNT nem nada. Então, tem que haver um grupo de pessoas que tenha interesse de segurar na alça do caixão e levar o negócio para frente, senão não vai, entendeu? Não, infelizmente, não tem, assim, por parte da ABNT, ela não tem uma postura adequada sobre isso. Inclusive, isso já foi motivo de reclamação, substituição do presidente, um monte de coisa, porque ela está tomando uma posição muito passiva e não está tomando uma posição ativa para poder ajudar as organizações nesse processo, nesse mecanismo. Então, existe esse tipo de função. Nós, por exemplo, que nós estamos sempre participando de várias reuniões dentro da BNT, quando deixamos de participar, a coisa desandou e ficou sem pai, sem mãe, sem ninguém para cuidar, né? Então, Eu então, percebi infelizmente, eu percebi muitos comentários lá que a criação de algumas normas e tal, ou atualizações, elas estão é, surgindo conforme, como é que chama? Quando a água está batendo aqui exatamente. na jugular, que daí vamos ver o que podemos fazer. Então, eu sou leigo disso aí, mas assistindo lá, Deu para sentir, né? Deu para deu para sentir. sentir. Professor, tem uma pergunta Ó, aqui. Eu não sei, sim. no nick da pessoa aqui está espaço, acho que é espaço, né? Qualquer É, pessoa pode se profissionalizar? sim. Qualquer pessoa que tenha segundo grau completo, ela pode ser preparada para ser auditor de responsabilidade social. Isso foi no mundo inteiro, foi acertado isso. Não há necessidade de formação acadêmica, tá? Desde que tenha segundo grau, não tem problema nenhum, tá bom? E, Então, e isso é só, válido. só para brincar aqui, professor, o terceiro setor é que nem pinga. Se você tomou, gostou, para você Olha, largar, não, eu estou falando isso para sentir na pele, né? exatamente. Você vai e se envolve e é cativante Exatamente. você fazer isso aí. É isso aí. Bom, próxima semana, qual que é o assunto? A próxima semana, o dia 14, professor, é curso Hum, sobre demandas espe... desculpa, curso sobre demandas específicas. específica, É, exatamente. Tá? Então, o que nós estamos fazendo, né, nesses lives, que vocês, inclusive, serve de orientação para o próximo exercício, o live é apenas um momento de descontração, de explicar qual o papel do terceiro setor nas suas várias interfaces no processo. Tá? Então, existe uma gama muito grande, tanto que nós já temos mais de 500 gravações já abordando o terceiro setor em vários segmentos. Eu acho que é um dos sites mais completos que tem sobre informação sobre isso, e aberto, bem entendido, e de tal maneira que as pessoas que queiram conhecer está aberto para que possa acessar a qualquer momento, e se discordar também, pode mandar críticas para a gente, que estamos totalmente abertos para isso. Então, só agradecer mais uma noite aí para o pessoal, agradecer a você também, Evelimar, para isso, e vamos que vamos ter bastante coisa. E a programação do ano que vem está começando a ser discutida agora, então quem tem sugestões podem enviar material para nós e a gente vai estar respondendo sobre isso, tá? Então, meu muito obrigado para vocês e para você também, Evelimar, e boa noite a todos. obrigado, professor, pelos ensinamentos e obrigado a todos. Até a próxima segunda-feira. Bom, até mais. Tchau.